Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a como fazer a configuração do banco de dados aí no Ellipse, né? Nas videoaulas anteriores nós entendemos os conceitos do que é um banco de dados, entendemos a manipular aí o SQL Management Studio, entendemos alguns comandos básicos de SQL, né? Executamos algumas queries, enfim, tá? Agora é hora de nós começarmos a interagir com o Ellipse, tá? Bom, gente, primeira coisa que você precisa fazer no Ellipse para trabalhar com banco de dados é, obviamente, criar, né, uma interface de comunicação com esse banco de dados, tá? Então você precisa criar aí um objeto de banco de dados, tá? Como que vai funcionar? Bom, basicamente, gente, o que vocês deverão fazer? Vocês estão observando que na aba Organizer tem um ícone, né, chamado Banco de Dados. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar com o botão direito e escolher a opção Inserir Banco de Dados em... Coloca lá o nome do projeto, né? Escada. Bom, já inseriu o projeto, pode salvar. E voltando aqui em Organizer, né? Você clica com o botão direito. Vou renomear esse cara aqui para Banco, por exemplo, Escada, tá? Então a primeira etapa aí é criar um objeto de banco escada, tá? Criamos um objeto de banco de dados. Gente, só recapitulando aqui, no SQL Server Management Studio, lá em banco de dados, nós criamos, né, durante as videoaulas aí, um banco de dados chamado BD Escada, tá? Então é através desse BD Escada que nós vamos fazer toda a operação aí do Ellipse, tá bom? Bom, criado aí então, gente, o objeto do banco de dados, desculpa aí que tem uma beleza aqui na rua que tá testando a moto velha dele, mas tudo bem. Bom, aqui em banco de dados, gente, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, propriedades. Então, esse objeto aqui de banco de dados, nós precisamos fazer algumas configurações, tá? Vou dar um duplo clique aqui na aba, que é para aumentar aqui a propriedade, para ficar mais fácil de visualizar. Bom, aqui na aba configuração, gente, você vai selecionar, bom, que tipo de banco de dados que você quer trabalhar, tá? Nós temos a opção de trabalhar com o Access, com o Oracle ou com o SQL Server, né? Bom, vamos trabalhar com o SQL Server. Aqui, gente, ele pede para você um servidor, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, para relembrar vocês a respeito desse servidor, vou inicializar novamente o SQL Management Studio, tá? Qual é o servidor de banco de dados, ou seja, qual é a instância do SQL Server que nós vamos conectar aqui com o Ellipse, tá? Ellipse, né? Então, o que eu vou fazer? Vou inicializar o SQL Management Studio. O nome do servidor é exatamente esse cara aqui que ele cria para você, tá? O computador de vocês com certeza deve estar diferente do meu, porque o nome do meu computador é diferente, tá? Então, basicamente, o servidor é esse cara que aparece aqui no SQL Server Management Studio, tá? Bom, qual é o banco de dados que nós vamos trabalhar? Deixa eu acessar aqui. Lembra que a senha é 123, né? Qual banco de dados que nós vamos inserir as informações aí? É o BD Escada. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um renomear, vou copiar o nome desse banco de dados aqui e vou colar aqui, ó, BD Escada. Qual é o usuário e senha do banco? Bom, nós criamos o usuário administrador, né, que é o System Administration, e a senha é 123, lembra lá que eu criei como senha 123, né? Vou testar aqui a configuração. Olha só, a conexão com o banco de dados SQL Server foi bem sucedida, ou seja, o objeto aqui de banco de dados já está configurado, gente. Vou salvar aqui as informações. Pronto. O objeto de banco de dados já está configurado e pronto para ser utilizado, tá? Eu vou parar essa videoaula por aqui, porque essa videoaula eu quis dar foco somente na criação do banco de dados, do objeto de banco de dados. Da próxima videoaula, nós vamos começar a criar objetos históricos, tá? Bom, gente, forte abraço.